Quem aí já não recebeu uma ligação de madrugada e a gente sempre tem o sentimento que essas ligações são aterrorizantes. Elas causam verdadeiros pânicos. Telefone tocar de madrugada, você passa um vento no seu coração. Você já viveu isso? Eu tenho história para contar e eu vou compartilhar com você hoje. Então fica aí porque Fala Inês já está no ar. Hoje eu assisti um comentário de uma amiga minha que é psicóloga e que ela falava sobre o grande questionamento, a situação das pessoas hoje em consultório para ter o controle emocional, que é uma reclamação sempre pertinente. Paty, esse daí veio de você. E ela conta uma história, que até é uma história que eu conheço. E eu fiquei pensando nas histórias que eu já vivi sobre isso. E a minha história começa com uma ligação de madrugada. Mas antes de falar dessa ligação, eu vou contar a história da minha filha mais nova. Essa história começa quando ela tinha 5 meses. Uma criança que nasceu perfeita e teve complicações agravadas por erro médico. E eu quase a perdi. Uma criança que ficou mais de mês na UTI, passou por sepsemia, levou anos se recuperando e mesmo assim ela cresceu uma menina saudável, de cabeça boa. Ela fez algumas escolhas para reverter as sequelas daquela físicas, né, daquele momento lá atrás, que isso era coisa de cicatrizes mal localizadas, mas foi uma grande vencedora. E quando ela estava na faculdade, terminando um ano, que ela sempre foi muito brilhante nos estudos, ela estava com tudo planejado para aquele meio do ano. Passar direto, sem fazer exames, fazer uma viagem espetacular, terminar os jogos que ela tinha, que ela jogava pela turminha lá da faculdade. Então, tudo extremamente planejado, malas quase prontas. E ela foi para o último exame, para o último jogo, estudava em outra cidade e resolveu voltar para casa. E aquela fatídica ligação aconteceu. Plena madrugada, em torno de 5 horas da manhã, a gente recebe uma ligação do resgate que ela estava passando, um resgate que a tirou da pista e ela muito machucada. E aí você fala, cadê o controle emocional? Porque você sabe que se está recebendo essa ligação, é você quem vai para lá. Inclusive na hora, até passei a ligação para o marido, ele deu sequência para saber exatamente onde ela estava. Eu já corri, já fui fazer uma malinha, porque eu já sabia que a coisa não seria tão simples. E ali nós entramos no carro e nós fomos para outra cidade que era muito perto. E a hora que eu chego, eu olho para uma menina linda, que tinha passado por tanta coisa, que quase que ela... Eu sempre digo que essa minha filha conhece o outro lado por tudo que ela passou. Ela vem, ela evolui. É uma menina que tem um círculo de amizade incrível. É linda e eu olho para ela com o rosto destruído. Ela teve um acidente de carro na Anhanguera. E o que assim, me ajudou muito a manter o controle foi que ela falou comigo. Ela falou, mãe, é grave, mas eu estou bem. Só que a hora que você chega lá, você olha o seu filho naquela situação, no hospital pequeno, como é que você faz? Então, no meu primeiro momento, eu estive com ela, eu procurei acalmá-la, eu sabia que ali ela não poderia ser socorrida, não para as necessidades daquele rosto, né? Que depois, no frigir dos ovos, ela tomou mais de 90 pontos de um lado do rosto. Eu saí dali, de onde ela estava, eu pedi para alguém segurá-la, ficar com ela um pouquinho. Eu fui para fora do centro de emergência e eu consegui entrar porque eu tinha curso de primeiros socorros e eu falei para meu marido, chama uma ambulância que ela precisa ser transferida agora. E voltei para junto dela. E ali eu ajudei a limpar o rosto dela, que estava com todos aqueles cortes. Assim, uma passagem de um lado um pouco racional. Eu sempre tinha, agora a gente tem celular, mas naquela época a gente tinha máquina de fotos. E eu sempre tinha uma máquina de fotos na bolsa, porque eu sempre gostei muito de fotografia. Eu fotografei a minha filha toda machucada, com o rosto exposto.
É para você falar, poxa, por que você fez isso, né? Que frieza foi essa? Eu fiz porque eu achei que eu queria mostrar para os irmãos o que pode acontecer com todo mundo. E você vê alguém depois que foi tratada pelo médico, talvez você já veja costurada, veja os pontos, mas ninguém via o que eu estava vendo. Muito difícil de você ver, mas eu tive o controle de acalmá-la, de estar ali com ela, de coordenar que o médico plantonista de um hospital bem de interiorzinho, para ele permitir que não a costurasse, que nós iríamos transferi-la para um hospital maior, com algumas outras possibilidades, de centro cirúrgico, de médicos, né? E naquele momento eu mesma ajudei a limpá-la para poder fechá-la, ficou com o rosto todo enfaixado, só tinha o nariz e a boca para ela respirar, para poder segurar o sangramento e assim, ter chance de um socorro mais específico. E eu aguentei tudo aquilo, ajudei a limpar e na hora que foram pegar uma veia dela difícil, eu comecei a passar a mão. Eu saí tateando as paredes, fui lá fora, passei pela recepção, até o marido me viu, falou que eu não tinha cor. Eu fui lá fora, eu vomitei que nem uma louca e eu voltei para dentro. E na hora que nós fomos transferi-la, que a ambulância estava lá, passou um padre que foi rezar com ela. Ela falou que naquele momento ela achou que ela não ia sobreviver e que eu não estava contando para ela. Mas ela, inclusive, não queria dormir porque ela tinha medo de dormir e não acordar. Ela foi transferida para uma cidade maior, para um hospital maior. Realmente fizeram uma junta médica com ela. Graças a Deus que ela foi operada como cirurgia plástica, porque ela perdeu massa do rosto, precisou tirar de uma parte da perna. Aquela pessoa que eu lutei tanto pela vida dela, que ela carregou uma vida inteira cicatriz em outras partes do corpo, na hora que ela tem o poder da decisão, ela como adulta, ela como tudo, ela me sofre um acidente desse. A gente tinha até alguns eventos próximos, que era aniversário de Marco, da irmã dela, foi tudo adiado, ela teve uma recuperação espetacular, e aí você fala assim, e aquelas fotos? Eu não sabia bem por que eu tinha feito aquilo. Mas eu fui para uma psicóloga porque eu não sabia como lidar com aquilo. Quando a psicóloga falou assim, por que você fez isso? Eu falei, porque eu achei que a gente contar o que ela passou, porque esses jovens são muito atrevidos, né? Ela estava extremamente cansada, uma menina que não bebia, ela tinha vindo de estudo, assim, intenso, o futebol que ela jogou ali, a turminha despedida, e ela pegar o carro numa condição de exaustão. Então, assim, o céu é o limite, né? A gente acha que a gente é mais do que a gente realmente é de resistência. E quando eu falei para a psicóloga, eu queria mostrar para os irmãos, e eu falei, eu não sei o que fazer com essas fotos, principalmente em relação a ela. Ela falou, olha, você conta que você tem e se ela quiser ver, você mostra. E nesse interim, mesmo em casa, mesmo depois que você opera, tudo fica muito inchado, ela estava sempre com o rosto coberto, fazendo compressas, e aquele preto que vai descendo, porque tiveram muitos pontos, foi muito costurado. E aí eu contei para ela sobre as fotografias, ela falou assim, mãe, eu quero ver. Um dia ela chegou e ela falou, eu quero ver. E eu fui aos poucos, eu fui abrindo. Nos primeiros momentos ela começou a chorar, porque nem ela tinha noção daquilo. E depois ela falou, sabe, mãe, perante tudo isso, eu até estou ótima. E aí ela se abriu, porque ela não estava querendo receber visita de amigos, de nada disso. Ela se abriu e ela mostrava as fotos dela muito machucada e como ela estava bem agora. Mesmo estando enfaixada, ou com curativos, ou com o rosto bastante inchado, com certeza, depois preto, depois foi descendo, ela entendeu quanto que foi sério e como ela podia estar, né, com tanta dificuldade. Eu falo do meu controle emocional não só para estar com ela durante o socorro, como todo o tratamento que ela precisou fazer depois, como quando ela era pequenininha, que desenganaram ela. E eu sempre estive ali, sempre, e mais outros 2 filhos. Quer dizer, quando você começa a somar tudo isso, eu pergunto, de onde vem isso? Sabe de onde vem? Vem da necessidade. Porque mais importante de como eu estava me sentindo é como a minha filha estava se sentindo. Quando era pequena, aquela tremendo, porque aquilo era uma coisa horrorosa, de dores, de médico, de não tinha mais veia para pegar. Quando ela estava adulta, ela estava pronta para um outro momento da vida dela que ela quis muito, planejou muito e foi totalmente contrário do que ela pensou.
Mas aí, por outro lado, ela foi uma pessoa de um grande controle emocional, ela consolava as pessoas que chegavam até ela. Isso eu não tenho dúvida, aquela foto até ajudou. Não sei quantas pessoas tiveram estômago para ver aquilo, mas eu sei que ela usava aquilo para ela mesma perceber quanto ela estava melhor. Então, o controle emocional, se a gente pensa que não tem, talvez numa hora de grande necessidade, a gente tem. E isso eu falar do problema, não só da doença, como do acidente de um filho, que eu quase perdi essa filha, mais de uma vez, é você falar, poxa, como é que a gente não vai ajudar? E isso tem que acontecer, porque a prioridade foi ela todas as vezes, como a prioridade em outros momentos foram outras pessoas, por estarem com os problemas muito maiores do que eu que estava assistindo. E o que a gente tem que entender é não piorar a situação. E você só não piora se você se controla, se você até faz pelo outro. E eu chorei pelas costas, chorei muitas vezes nos cantos, muitas, porque eu tinha muito medo. Em todos os momentos eu tinha muito medo até de como ela reagiria. E hoje é uma vencedora, tem a família dela, os filhos delas, e eu posso contar isso. Eu sei que ela é uma outra pessoa que tem um grande controle emocional. Mas agora que ela é mãe, ela entende os pânicos que a gente passa. E essas ligações de madrugada, eu nunca mais tive nenhuma e nem quero ter, porque aquela lá foi a última e tem muitos anos. Me conta a sua história. Eu sei que tem tanta história bonita aí para compartilhar, eu vou gostar de saber. Me conta, me marca nas suas redes sociais, compartilha esse vídeo se for de interesse de alguém, porque o exemplo ou a história de uma pessoa pode ser um grande acalento para muitos corações. Seja forte, seja corajosa e conte sempre com você em primeiro lugar. Um beijo enorme e até um outro momento. Eu vou, mas eu volto.